Olá, tô eu aqui de novo para compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus e de como ela tem impactado a minha vida. Queria compartilhar com você hoje sobre o livro de Jonas. É um livro bem pequenininho, tem 4 capítulos só. Se você puder, dá um pause no vídeo, vai lá, pega a tua Bíblia ou pega na internet, dá uma lida para você poder entender o contexto, né? Porque eu não vou ler a palavra aqui, né? Pode ser que eu leia um versículo ou outro. Mas o que eu entendi, né, assim, do livro de Jonas? Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Porque ela é bem famosa e as crianças, principalmente, gostam muito, né? É uma história muito contada para as crianças que fala de obediência, né? À vontade de Deus e, e existem peças, enfim, diversas maneiras de se aproximar dessa história. É a parte mais famosa da história de Jonas é que ele, né, foi chamado para pregar em Nínive e ele foge para Tarsis, depois ele se arrepende e ele depois cumpre a vontade de Deus. Mas tem mais um capítulo, né, dessa parte e mais pro final eu vou falar sobre ele. No primeiro capítulo de Jonas é exatamente essa parte bem conhecida, né, que Jonas recebe uma ordem, né, e é interessante que a Bíblia, né, a palavra de Deus relata essa palavra, ordem. Ele recebeu uma ordem da parte do Senhor para ir pregar sobre a cidade de Nínive, porque a maldade daquela cidade tinha chegado até a presença do Senhor. E aí diz que assim que Jonas recebeu essa ordem, ele foge. E aí ele vive toda aquela situação, né, que ele vai para um barco e depois que ele entra no barco, ele vai lá para debaixo do navio e ele dorme. E depois ele é acordado pelo capitão dizendo: "Como que você consegue dormir? Tá uma tempestade louca lá fora". E aí é o primeiro ponto que eu quero me ater nesse vídeo, assim. Muitas vezes a gente se desliga da vontade de Deus, vamos assim dizer, e a gente dorme, a gente esquece o contexto, a gente esquece aquilo que Deus, né, falou pra gente, ou aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, e a gente fica meio anestesiado, sabe? E para mim, o que Jonas viveu foi mais ou menos isso, assim, ele se desligou completamente daquilo que Deus tinha falado para ele já tinha se convencido de que ele não ia para Nínive, que ele iria para Tarsis, e ele dormiu, né, a ponto dele dormir. Ele não estava preocupado com aquilo ali, né, ele não estava ansioso com aquilo. E ele dorme, ele se desliga daquilo ali. Então, ele é acordado, né, pelo capitão do navio, enfim. E aí depois acontece toda aquela discussão, né, dos marinheiros, e aí descobrem que é Jonas que está causando aquilo, lançam Jonas ao mar, né? E o primeiro ponto, junto com essa primeira parte que eu destaco aqui, né, de estar desconectado, de estar anestesiado, eu me pergunto assim, né? Será que Jonas entendeu qual era a mensagem de Deus para a vida dele? Qual era o propósito de Deus quando deu aquela ordem dele ir a Nínive pregar uma mensagem de arrependimento? Será que Jonas estava vivendo um relacionamento com Deus? Ou ele estava ali como uma pessoa que apenas cumpre uma ordem, né? Porque ele se deu o direito de não cumprir a ordem. E aí ele foge, né? E aí o capítulo 1 termina com Jonas sendo lançado ao mar, né? E Deus envia um grande peixe para resgatar Jonas, para que ele não morresse. E aí o segundo capítulo é a oração de Jonas, que aí no segundo capítulo eu entendo que Jonas entendeu o que era o relacionamento. E aí ele se volta para Deus, né, com um coração arrependido, dizendo que tudo que ele passou, né, fez com que ele se desse conta do que ele estava vivendo, e com isso ele buscou mais uma vez a Deus. E aí ele de fato diz, né, termina o capítulo 2 dizendo que ele vai cumprir aquilo que o Senhor tinha ordenado a ele. E aí ele é tão eficaz, né, em cumprir a ordem de Deus, que a Bíblia relata que para você percorrer Nínive levaria 3 dias.
E a Bíblia diz que Jonas faz isso em apenas um dia. E aqui é outro ponto interessante, né, que me chama a atenção, é que Jonas percorre a cidade dizendo, né, que dali a 40 dias Deus iria destruir aquela cidade por conta da maldade, né, que ela tinha, seus maus caminhos. E aí, aquele povo, quando entra em contato com a palavra de Deus, eles se percebem, né, pecadores, vamos assim dizer, né? Eles percebem que as ações deles não estavam agradando o coração de Deus, mas eles precisavam de uma pessoa para dizer isso para eles, né? E essa pessoa era Jonas, que inicialmente fugiu. E aquele povo daquela cidade de Nínive se dá conta disso e reconhece isso, né? E busca um relacionamento com Deus. Porque aquele povo começa a se vestir de pano de saco, né? Que é uma maneira de mostrar, assim, humilhação. E começa a fazer jejuns, né? Até que o rei, né, assim, profere uma notícia dizendo: nenhum homem, nem animal, ninguém coma nada. Jejum para todo mundo vestido de pano de saco. Ele mesmo tirou o manto dele, a túnica dele, vestiu o pano de saco, sentou em cinzas, né, que é uma maneira de mostrar a humilhação e o reconhecimento daquilo que estava vivendo. E a palavra de Deus diz que aquele povo se arrependeu da sua maldade e dos seus maus caminhos, né? E aquilo atingiu o coração de Deus, porque é isso que Deus espera da gente. Deus espera se relacionar com a gente. Deus espera que haja uma troca, de que aquilo que Ele deseja para nós, né, seja algo que nos afete e que interfira na nossa relação com Deus, que nos mova a querer viver uma relação com Deus. E aí, curiosamente, a palavra de Deus diz, né, que aquele rei comentou que aquela ação que eles estavam fazendo poderia, né, fazer com que Deus se arrependesse. E foi isso que aconteceu. Deus se arrependeu e não destruiu aquela cidade. E aí vem a parte mais curiosa da história. Jonas, quando se deu conta disso, né, de que Deus se arrependeu, ele ficou revoltado. A palavra de Deus diz que ele ficou profundamente descontente e ele enfureceu-se. E ele chegou ao ponto de pedir a Deus para tirar a vida dele, porque ele falou que era melhor ele morrer do que ter que lidar com aquela realidade daquele povo que merecia ser punido, né, destruído, do que ele ter que ver, né, a compaixão de Deus. E ele relata aqui, e provavelmente Jonas compreendia que aquele povo já era um povo, né, que tinha práticas que não agradavam a Deus, e aí Jonas já deveria saber da fama dessa cidade. E ele fica indignado, dizendo que ele não foi da primeira vez porque ele sabia que Deus ia se compadecer. E aí eu me pergunto se Jonas de fato compreendeu, né, a importância que ele tinha para aquele povo. E Deus é tão compassivo que Deus pergunta assim: você tem razão alguma para querer morrer? E Jonas fala assim: tenho, né? E aí ele se afasta, ele vai para um canto, ele constrói uma tenda para ver o que vai acontecer com a cidade, e Deus, de uma forma muito prática, vai mostrar para ele, né? Vai tentar ensinar para ele como é que é a maneira que ele age. Que Jonas não entendeu isso porque ele não estava se relacionando com Deus, ele estava apenas cumprindo uma ordem. Ele não estava entendendo, né, o poder da palavra de Deus, o poder do relacionamento. E aí a Bíblia diz que Deus fez nascer uma planta, né, que trouxe refrigério para Jonas, porque ele fez sombra para ele e ele estava diante de um sol muito forte. E na mesma noite que a planta nasceu, ela morreu. E aí no dia seguinte, Jonas, quando se dá conta disso, também fica indignado e pede de novo para morrer, né? E mais uma vez Deus pergunta se ele tem motivos, e ele diz que tem. E aí Deus vai explicar para ele. Falou assim: você está indignado por quê? Fui eu que fiz nascer aquela planta. Você não precisou cuidar dela, você não precisou fazer nada para que ela crescesse. E você está revoltado. Agora, naquela cidade, tem mais de 120 mil pessoas que são ignorantes. A Bíblia diz que eles, né, assim, Deus fala para Jonas que aquelas pessoas, elas não tinham cognição, elas não tinham capacidade de distinguir a mão direita da mão esquerda, né? Então isso mostrava quando aquela cidade
era habitada por pessoas ignorantes, que não tinham o conhecimento. Tanto que, quando o conhecimento chega a elas, elas transformam a vida delas, né? Elas se doam àquela palavra e elas se transformam. E aí a gente vê a maneira como Deus age, né? Assim, a compaixão de Deus por cada um de nós, né? Deus não está preocupado com os nossos pecados, com aquilo que a gente faz. Ele está preocupado com a nossa disposição para viver uma novidade, para viver um relacionamento, para se humilhar, para reconhecer que errou e que vamos errar de novo, né? Mas que nosso coração tenha a vontade de agradar a Deus, entendendo que podemos ser relevantes na mão do Senhor, que Ele pode nos usar, né? E relacionamento é isso, é a gente poder se colocar à disposição, é a gente viver uma troca. E aí, né, assim, o último versículo, né, assim, a última parte do último versículo, Deus dizendo, né, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Né? Então, a gente poder ter compaixão pelas pessoas, entendendo de muitas vezes que elas fazem o que fazem por não conhecer a palavra de Deus, por estarem afastadas, e que nós podemos levar essa mensagem a essas pessoas e permitir que na nossa vida, em primeiro lugar, a palavra de Deus possa gerar a mudança. Porque Jonas, ele foi chamado por Deus, né? Ele era uma pessoa ali com quem Deus contava e ele não entendeu a mensagem, né? Ele estava ali só cumprindo ordens, né? Como é que você vive a sua relação com Deus hoje? Você só cumpre ordens ou você se vê se relacionando com Deus? E acreditando, né? Permitindo que essa palavra que mudou uma cidade inteira também mude a sua vida, que mude a sua maneira de enxergar as circunstâncias, mude a sua maneira de enxergar as outras pessoas, enfim. Que possamos aprender com Jonas, né? Assim, talvez a ser menos cumpridores de ordens, né? Daquilo que talvez a gente entenda que deva ser feito, e mais pessoas que se relacionam com Deus, que entendem a sua palavra à luz do amor, à luz da compaixão, à luz da compreensão e não do julgamento, né? E eu volto para os dias de hoje, o quanto que a gente critica tanto, né? Às vezes muitas pessoas, porque aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo outro. Mais uma vez eu falo, a gente não sabe o que cada pessoa pensa, a gente não sabe o que cada pessoa vive, mas de uma coisa eu sei, Deus sabe o que cada pessoa vive e Deus se compadece por essa pessoa. A única coisa que Deus precisa é de pessoas disponíveis para falar do amor que Ele tem pelas vidas e o plano de salvação, né, no Filho dele, Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Então, que você possa ser usado por Deus para ser luz na vida das pessoas, né? Ser aquela pessoa que vai acolher e não vai criticar. E se você ainda não vive essa experiência, né? Que você abra a sua Bíblia, que você peça a Deus para falar no seu coração, porque a palavra de Deus, ela fala por si só. Que você possa viver, assim como aquela cidade inteira viveu, uma transformação na sua vida. Porque é isso que Deus quer, né? É te dar uma vida melhor, uma vida plena, onde você possa ser feliz, onde você possa abraçar aqueles que às vezes são rejeitados e que você possa mostrar o quanto eles são amados, assim como você também é muito amado por Deus. Fico por aqui hoje. Um grande beijo para todos vocês.